Em 1951, quando eu, Cortez e aquela turma fizemos pela primeira vez no mundo uma exposição de história em quadrinho, hoje as universidades, as enciclopédias de Estados Unidos, França, Itália, Espanha, todos eles dizem que o Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer uma exposição de história em quadrinho. Quando nós fizemos essa exposição, ela foi realizada no Centro Cultural Judaico, na rua José Paulino, no bairro do Bom Retiro. E um dos diretores desse centro de cultura, que hoje é a Casa do Povo, ele é dono da editora Perspectiva. E quando então nós, o Cortez, eu, o Maurício e tal, o Henrique Lipes, começamos a frequentar os movimentos internacionais em Lucca, em Buenos Aires, em Paris, em Roma, diversos lugares, eles então começaram a ver que os brasileiros tinham um conhecimento de quadrinho mais avançado do que eles. Além disso, no período da guerra, o Mussolini e o Hitler proibiram histórias em quadrinhos americanas. Então, os europeus não seguiram a história em quadrinho americano desde 1939 até 1945. Então, eles estavam atrasados de acompanhar os quadrinhos, ao passo que nós, da América Latina, continuamos vendo os quadrinhos americanos e todos que eram feitos no mundo. Então, nesse período, o Jacó, que era o diretor da editora Perspectiva, me chamou e disse assim: puxa vida, muito antes de Humberto Eco, todo esse pessoal falar de quadrinhos e falar de comunicação de massa, vocês, meninos, já fizeram uma exposição lá no Centro Cultura e Progresso. Por que você não escreve um livro? Então me baseei num livro americano que tinha diversos colaboradores, eu juntei diversos colaboradores, o Henrique Lipsig, o dono da Escola Pan-Americana de Arte, falou assim: por que você não põe um nome moderno, em vez de fazer um título acadêmico, põe Shazam, ponto de exclamação. Então eu pus o título do livro Shazam, e ele escreveu um capítulo sobre roteiro de histórias em quadrinhos. Então ele colaborou também no livro, além de ter inventado o título. Então, como um livro falando sobre quadrinhos foi publicado numa editora que tinha Humberto Eco, Todorov, quer dizer, os grandes intelectuais, de repente saiu um livro de um brasileiro falando sobre quadrinhos, todas as pessoas sabiam que aquilo foi publicado porque ele estava numa coleção de debates da editora Perspectiva e tinha altíssimo nível. E isso fez com que os setores acadêmicos, principalmente na USP, na ECA, na arquitetura da USP e tal, todos eles leram o Shazam. Então o Shazam ficou sendo um livro seminal sobre história em quadrinhos. E de uma certa forma, ele foi um dos primeiros livros no mundo a misturar cultura pop com cultura erudita. Quer dizer, só anos depois que os europeus começaram a trabalhar a cultura pop, mas sob o ponto de vista da cultura erudita, ou seja, Humberto Eco via os quadrinhos não como uma cultura pop, mas como uma cultura com C maiúsculo. E ele então analisava os quadrinhos do ponto de vista da semiótica. Nós não, nós já estávamos antevendo os quadrinhos como uma forma de arte que misturava a parte de altíssimo nível com uma cultura extremamente pop.